Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte, onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir para valer a palavra de nossa salvação. Aplauda para valer. Força! Força! Nossa salvação. Agora vamos nos sentando e respondendo essa palavra já, cantando assim. Eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, sim, sim. As mulheres, no início, eu digo sim. Eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim, sim, sim. Os homens, força homens. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, sim, sim. Só as vozes, eu digo sim. Eu digo sim, 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 Senhor. eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, sim, sim. Acho que vocês que resolveram cantar essa música agora, e vocês que cantaram nem imaginam o que é que vocês fizeram. Porque já de antemão vocês disseram sim, não é verdade? E eu vi bem o jeito do maestro Sapo, porque na hora que a música subia, eu digo sim, esse lá em cima é perigoso desafinar, né? E como era justamente só coral, só vozes, o mestre Sapo um pouquinho antes já trouxe o acorde, verdade ou não é? Para dar uma ajudadinha. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, sim, sim. Porque se o Evangelho vem dizer que é preciso dizer sim, sim, não, não. A primeira leitura você viu como fala todinha a respeito de vocação. Porque era esse o costume dos judeus. Quando um mestre
passava, e Jesus fez muitas vezes isso, e sentia que alguém era discípulo, era chamado por Deus para ser discípulo, ele pegava um manto e punha nas costas, do jeito que você fez, acabando de tirar o casaco aí, desse jeito, tirava o próprio manto e já punha nas costas do discípulo. Se o discípulo estava longe, o mestre com muita maestria tirava o seu manto, e o manto era largo, né, e jogava o manto certeiramente nas costas daquele que ainda não era, mas que ele sentia que era discípulo. Se ele correspondia, era o momento de largar tudo e seguir. Foi o que Jesus fez com Pedro e André, seu irmão, com Tiago e João, seu irmão, você se lembra? E deixaram tudo e seguiram Jesus. Foi o que ele fez. E a gente fica surpreso com Mateus. Mateus era cobrador de impostos, portanto até considerado um homem corrupto, e Jesus passou e já foi dizendo para Mateus: segue-me. E Mateus ficou tão assombrado com aquilo, que acabou largando tudo, nem foi cuidar dos seus escritos, dos seus negócios, largou tudo para trás, o dinheiro que ele tinha que prestar conta dele, largou tudo, e já começou a seguir Jesus naquele momento. Foi o que aconteceu com Eliseu. Elias passou, Eliseu era simplesmente camponês, trabalhava com seus pais em agropecuária, e até diz aqui que ele tinha 20, Elias partindo, foi ao encontro, Elias aproximou-se, deixa eu ler direitinho, Elias partindo dali encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de bois, diante dele. Ele mesmo conduzia a 12ª junta, portanto ele estava na última junta. Ele diz aqui que ele tinha 12 juntas de boi, quer dizer, 24 bois, né? De 2 a 2, 12 juntas de boi. Ele estava justamente conduzindo agora a 12ª, a última, quando Elias passa. Elias aproximou-se e jogou o manto, porque ele estava lá no campo, trabalhando, e Elias, certeiro, jogou o manto sobre ele. Eliseu, deixando, preste atenção, imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias. Imediatamente deixou os seus bois, não somente a junta que ele estava cuidando, mas as outras 11 juntas, deixou tudo para trás e correu atrás de Elias e disse: deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Qual foi a resposta de Elias? Vai, mas volta, porque sabes o que eu te fiz. Na verdade, Elias jogou a responsabilidade para Eliseu. Você sabe o que eu fiz. Você está me pedindo para ir despedir-se dos seus pais? Tudo bem, mas vai e volta, porque você sabe o que eu te fiz. Porque na verdade, gente, não era um mestre escolhendo o seu discípulo. Não, era uma inspiração de Deus. E você sabe como realmente Eliseu foi o grande discípulo de Elias. Claro, Elias teve muitos discípulos, muitos. Mas o próprio livro dos reis, a continuação aqui desse livro, e especialmente o segundo livro dos reis, é praticamente o livro de Eliseu, porque mostra justamente a partida de Elias, e a partir da partida de Elias, começa a mostrar as maravilhas que Deus vai fazer através de Eliseu. É até muito interessante, o segundo livro dos reis mostra os prodígios, os sinais que Deus realizou através de Eliseu, dobrado. Se Elias fez uma coisa uma vez, com Eliseu aconteceu 2 vezes, para se perceber
como realmente ele era o discípulo escolhido. É por isso que Elias jogou a responsabilidade sobre Eliseu. Tu sabes o que eu te fiz, então queres ires despedir de teus pais? Vai, mas volta. E o que aconteceu? Versículo 21, Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois, imolou-a, um sacrifício a Deus. Tomou uma junta de bois, imolou-os, com a lenha do arado, cozinhou as carnes e deu a comer à sua gente. Portanto, até a madeira que ele usava daqueles arados, ele usou como lenha. Portanto, queimou tudo. E depois deu as carnes a comer à sua gente. Em seguida, partiu e seguiu Elias para servi-lo. E até guarde essa palavra, para servi-lo. Laércio, eu não tinha ainda assinalado a minha Bíblia nesse pedacinho. Está aqui, hein? 4 cores. Para esse pedacinho eu devia já ter anteriormente grifado e de vermelho, porque esse servi-lo, gente, diz muito. A Bíblia, para dizer que alguém assumiu ser discípulo, chama isso de servir. Foi isso que aconteceu com a sogra de Pedro. Lembra que Jesus foi informado pelos apóstolos que a sogra de Pedro estava muito mal, estava com uma febre muito alta. Então Jesus, saindo da sinagoga de Cafarnaum, vai direto para a casa de Pedro, que não era longe, mas vai direto para a casa de Pedro, até se desvencilhando da multidão, vai para a casa de Pedro, e chegando lá vai direto para a sogra de Pedro, e a tomou pela mão, e diz a palavra de Deus que quando Jesus chegou e a tomou pela mão, levantando-a, a febre a deixou, e diz que ela então começou a servi-los. A gente pensa que então ela se levantou, foi fazer cafezinho, foi fazer bolinho, servir bolinho para eles, é o que a gente imagina. Só que essa expressão servir, foi servi-los, não quer dizer fazer serviços caseiros, servir à mesa, não. Impressionante, a primeira discípula de Jesus foi a sogra de Pedro. Depois veio Maria Madalena, depois vieram as outras mulheres como Joana, esposa de Cusa, como diz o Evangelho, e as outras Marias, mas a primeira foi a sogra de Pedro, e o próprio Evangelho é que cita isso. Mas voltando àquilo que nós dizíamos, Eliseu larga tudo imediatamente. Podemos dizer, ele nem foi despedir-se dos seus pais, porque ele sentiu o peso. Por tudo aquilo que eu falei, você já percebeu, né? Talvez você esteja com a pulga atrás da orelha. Mas hoje é o dia de falar a respeito de vocação, de chamado. E que bonito, dentro desse tríduo que começou quinta-feira, com a festa de Corpus Christi, o Senhor providencialmente coloca essa primeira leitura para chamar aqueles que Ele precisa chamar para serem os ministros da Eucaristia. Porque na verdade, o ministro da Eucaristia é o sacerdote. Tanto assim que se diz dos ministros de Eucaristia, ministros extraordinários da comunhão eucarística. É verdade ou não é? O verdadeiro ministro da Eucaristia é o sacerdote, é o presbítero. Ele é chamado para exercer o ministério da Eucaristia. É ele que celebra, é ele, somente ele que consagra. É a grande graça, é a grande graça. Se Eliseu era o discípulo escolhido, especial, privilegiado de Elias, nós sacerdotes. E aí,
pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Se é uma linda escolha, é também uma grande responsabilidade, e pesa sobre nós essa responsabilidade de sermos escolhidos pelo Senhor para o ministério do corpo e do sangue dele. Eu falava hoje cedo a respeito daquele milagre de Bolsena, quando a igreja estava sendo assolada pela heresia dos cátaros, que desprezavam a natureza humana, que desprezavam o corpo e todas as coisas materiais, e até diziam que era um absurdo pensar que Jesus tivesse assumido um corpo. Portanto, a encarnação, segundo eles, não era como está na Bíblia, porque para eles era um absurdo. O corpo era uma coisa impura, uma coisa abjeta, uma coisa para ser desprezada. O Filho de Deus não assumiria um corpo, segundo eles. E portanto também, o que estava na Eucaristia não era o corpo de Cristo, porque Jesus não ia carregar uma coisa impura agora na Eucaristia. Portanto, não se tratava de presença real, não se tratava de corpo de Cristo. Isso criou um problema enorme na igreja, eu falava hoje cedo. E o Papa Urbano IV tinha esse problema na mão, ele tinha que resolver, porque a contaminação daquela heresia estava pegando e se alastrando. A cidade de Albi era a sede, cidade de Albi, lá na França, por isso que eles também se chamaram albigenses, mas se espalhou pela Europa toda e penetrou na igreja. É impressionante isto, e o Papa pediu uma resposta do céu. Uma religiosa agostiniana, a irmã Juliana, esqueci o nome dela agora, mas ela mandou para o Papa várias cartas, falando que Jesus havia pedido numa revelação a festa de Corpus Christi, a festa do corpo de Cristo. E o Papa levou a sério, mas como é que ele podia logo saber que as revelações que aquela irmã, aquela religiosa estava passando, eram realmente de Jesus? Hoje nós sabemos, mas naquele momento, e ele era o Papa, se ele assumia aquilo, na verdade, ele estava dizendo que as revelações dela eram verdadeiras, mas ele precisava de mais luz, de mais sabedoria que viesse do alto. Mas ele percebeu também que a proclamação da festa de Corpus Christi seria a solução para aquela heresia. Então, mais do que nunca, ele pediu de Deus uma resposta do céu. Quando aconteceu com aquele padre Pedro, lá de Praga, da cidade de Praga, que também, coitadinho, como vários outros sacerdotes, contaminados pela heresia dos albigenses, dos cátaros, ele, para sair da dúvida, porque a cabeça dele estava pegando fogo, ele disse: eu vou fazer uma peregrinação a Roma, porque em Roma está a verdade, e lá Deus vai me mostrar, vai me revelar a verdade. E era uma longa peregrinação. Naquele tempo as peregrinações, as romarias, romagens, né, como dizem os portugueses, né, se fazia a pé, e romaria, porque se ia a Roma, daí que vem romaria, daí que vem romagem, essa caminhada rumo a Roma. E esse padre fez, até mesmo para ir meditando e rezando durante aquela caminhada. Não era andar por andar, não era por esporte, mas era por espiritualidade. Quando chega a Bolsena, na tarde daquele dia, ele resolve dormir ali, e logo cedinho celebrar a missa e partir para Roma, porque daí chegaria naquele mesmo dia. Ele pede ardentemente ao Senhor que resolva a sua dúvida, que tire da sua cabeça aqueles questionamentos. Estou repetindo tudo aquilo que eu falei cedo, mas claro, não foi só isso a pregação, mas nem sei por que Deus quer que eu repita agora. E na manhã seguinte, quando ele se levanta, vai celebrar a Eucaristia, quando chega o momento da consagração, depois de pronunciar sobre a hóstia, o pão, portanto, as palavras da consagração, na hora que ele levantou a hóstia, como fazemos sempre, pingos grossos de sangue começam a cair ali sobre o corporal.
E ele que fica espantado agora. Estava ali a resposta para ele, da oração que ele fez e da romaria toda que ele veio fazendo, porque ele dizia: em Roma eu vou encontrar. Naquele dia ele chegaria realmente em Roma. E já cedo o Senhor lhe estava dando a resposta, de uma maneira drástica, duríssima, que ele mesmo fica espantado. Meu Deus do céu! E aquelas gotas eram tão grossas, e sangue vivo, até o cheiro ele percebia de sangue. Portanto, mostrando que embora permanecesse hóstia, e o Senhor não transformou, como aconteceu no milagre de Lanciano, aquela hóstia em carne, não, a hóstia ficou hóstia, mas dela brotava sangue, para mostrar que aquela hóstia era corpo de Cristo. Mas o corpo que foi marcado por tudo aquilo que nós sabemos, desde a flagelação, a crucifixão, portanto o corpo de Cristo na cruz gotejava sangue por todos os lados, da cabeça aos pés, da cabeça toda cravejada de coroa de espinhos, até os pés, porque os pés deles foram pregados na cruz, então da cabeça aos pés, o corpo de Jesus gotejava sangue. E é esse o corpo que vem ali sobre o altar na hora da consagração. E nós sacerdotes somos feitos sacerdotes para isso. Gente, que beleza, para fazer vir do céu, para que surja ali, na espécie, na forma de pão, que até então era pão, já não seja mais pão, mas aquilo seja o corpo de Cristo. E para aquele sacerdote sair dos seus questionamentos e saber que o Senhor o tinha feito ministro do seu corpo, eu dizia como que para produzir o seu corpo, porque se Nossa Senhora foi aqui, concebeu, por obra do Espírito Santo, depois gerou, e por fim deu à luz o corpo de Cristo que vai à cruz, e o corpo de Cristo que vem na hóstia consagrada, no vinho consagrado, é o mesmo concebido, o mesmo corpo, não é outro. Hoje glorioso, mas é o mesmo corpo, que foi concebido no ventre de Maria, que foi gerado no ventre de Maria, que foi dado à luz por Maria, que foi amamentado por Maria, que foi trazido no colo por Maria, e que foi entregue lá na cruz por Maria. É o mesmo corpo de Cristo. E nós sacerdotes, e todo aquele que é chamado ao sacerdócio, é chamado para ser ministro do corpo de Cristo. Eu podia dizer, gente, é uma missão muito semelhante a Maria, porque foi ela que trouxe Jesus do céu, o Filho de Deus, do céu para a terra, e ele tornou-se carne no seu ventre. Mas quando nós sacerdotes, simplesmente, nós que somos indignos disso, não temos nada para fazer isso, é só por graça, é porque Deus precisava de alguém e escolheu os seus. Quando nós dizemos as palavras da consagração, já sobre o pão, ali acontece o corpo, todo o corpo de Cristo. Tanto assim que, para demonstrar isso, aquela hóstia começou a gotejar sangue. Eram tão intensas que varou o corporal, aquele pano de linho branco sobre o altar, as toalhas do altar, que naqueles tempos eram várias toalhas, a liturgia prescrevia várias toalhas, e atingiu o mármore do altar. Hoje ainda, lá em Bolsena, está esse altar de mármore, e não sei se você sabe que o mármore, ele absorve. E então aquelas gotas de sangue foram absorvidas pelo mármore, estão lá, as marcas ainda. E ainda como aquele padre não sabia o que fazer com aquela hóstia, ficou com a hóstia na mão, coitado. Também foi gotejando pela sua mão, e foi caindo no chão de mármore, e as marcas estão ainda lá. Como eu explicava hoje cedo, daí os colegas vieram, ajudaram. Aquela missa não continuou. Ele nem consagrou o vinho, porque o sangue já estava correndo da hóstia. Portanto, é uma missa inacabada. Na eternidade, essa missa vai se encontrar
com o Cristo que vai vir nas nuvens do céu. Porque essa missa não acabou, não é verdade? Essa missa não acabou. Ela vai unir-se com a eternidade. Porque nem a consagração do vinho foi feita. Então embrulharam tudo aquilo no próprio corporal e avisaram o Papa que estava ali próximo, na cidade de Orvieto. E o Papa então mandou logo um bispo de sua confiança, o bispo Dom Giacomo, e ele veio, viu tudo, e logo levou para o Papa, mas o Papa não se aguentou, ele estava pedindo uma resposta do céu. E quando contaram para ele, e ele mandou o bispo, ele já começou a pensar, essa é a resposta do céu, se realmente é isso que estão dizendo. Se durante a missa uma hóstia começou a gotejar sangue, e tanto sangue que ensopou o corporal e as toalhas, então é a resposta do céu. Por isso que ele não se aguentou, não era simples curiosidade não. Enquanto o bispo vinha de Bolsena de volta para Orvieto, ele foi de Orvieto para Bolsena, e se encontraram no meio do caminho, e se encontraram ali, numa ponte chamada Ponte do Sol. E quando o bispo desceu da sua carruagem, e abriu o corporal diante do Papa, e o Papa viu aquela hóstia ensanguentada, e o corporal todo ensanguentado, ele dobrou os seus joelhos no chão, e pronunciou as palavras em latim, Corpus Christi, dizendo, é o corpo de Cristo, não há dúvida, é o corpo de Cristo. Mas era a grande resposta para ele, sim, na hóstia consagrada está o corpo de Cristo, claro, também no vinho consagrado está todo o corpo de Cristo, mas ali na hóstia consagrada estava o corpo de Cristo, totalmente contra tudo aquilo que diziam os albigenses, os cátaros. Porque na verdade Jesus assumiu o nosso corpo, e foi com o seu corpo até a cruz, e é com o seu corpo que ele se dá. E gente, aí está a maravilha, nós sacerdotes assumimos uma missão muito semelhante à de Maria, assim como ela trouxe o Filho de Deus e o encarnou no seu ventre por obra do Espírito Santo, nós também. Veja o que acontece na consagração. Primeiro, o sacerdote impõe as mãos e invoca a presença do Espírito Santo. É verdade ou não é? Tanto assim que a resposta do povo é essa, enviai, Senhor, o vosso Espírito, não é verdade? E logo em seguida, o sacerdote toma a hóstia e começa a narrar o que Jesus fez na última ceia, até chegar, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Que maravilha, não se trata de uma mágica, não. A Bíblia sempre fez isso, é uma narrativa do fato, como acontecia com a Páscoa dos judeus. Ela era contada, ela era narrada pelo chefe da família. Igualmente, agora na nova Páscoa, quando o sacerdote, ordenado para isso, e é por isso também que se chama o sacramento da ordem, ele recebeu uma ordenação para isso. Não é coisa dele. Não é ele que se dá o mérito, São Paulo também explica isso muito bem. Não é o sacerdote que se impõe como sacerdote, não é ele que se dá o mérito, não é ele que se escolhe como sacerdote, não é só o desejo dele, preste bem atenção a isso, mas é ao contrário, é uma iniciativa de Deus, é uma escolha de Deus, e o que nós fazemos é um acolhimento dessa escolha que Deus faz. E então, pelo fato de recebermos o sacramento da ordem, nós temos essa missão, como a de Maria, de trazer o corpo de Cristo à terra por obra do Espírito Santo. Claro, sem as nossas palavras, o Espírito Santo não o faz. Ele não o faz. Porque o sacerdote simplesmente impusesse as mãos e invocasse o Espírito Santo, a consagração não aconteceria e, portanto, o corpo de Cristo não aconteceria. Mas é impressionante, assim que o sacerdote diz as palavras, daí sim, através das palavras do sacerdote, o Espírito Santo age, e daí então acontece o corpo de Cristo por obra do Espírito Santo, porque quem concebeu e quem gerou Jesus no seu ventre foi Maria, mas por obra do Espírito Santo. Eu diria igualmente,
Maria deu seu corpo todo para gerar Jesus. Nós damos apenas a nossa voz, as nossas mãos. Damos o nosso corpo. E então, por obra do Espírito Santo, acontece em cada missa a maravilha do corpo de Cristo, que eu diria, se faz ali. Claro, é o mesmo corpo com que Jesus se encarnou, o mesmo corpo que Ele levou à cruz, o mesmo corpo que ressuscitou, o mesmo corpo que hoje está glorioso no céu, o mesmo corpo que um dia virá nas nuvens, com glória e poder. É o mesmo corpo, não é outro, não é uma imitação, é o mesmo corpo, mas que se faz presente ali, naquele momento. Esta é a nossa missão. Portanto, somos ministros do corpo de Cristo. Obrigado porque você entendeu. E aí a beleza daqueles que são escolhidos para isso. E é claro, hoje o Senhor quer abrir mais ainda, porque mais do que nunca, Ele está fazendo chamados. Ele está vocacionando, porque vocare em latim é chamar. De onde vem uma porção de coisas. Vós, por exemplo, vem daí, vem de vocare. Vocação vem de chamar. Chamado e vocação são a mesma palavra, só que vocação diretamente do latim e chamado do português, mas no fundo é a mesma palavra. Hoje é um dia de vocação, hoje é um dia de chamado. O Senhor está dizendo aos casados e aqueles que são chamados ao casamento, que para todos nós, homens e mulheres, a primeira vocação é o amor. Nós todos, em primeiro lugar, somos chamados para o amor. E para realizar o amor. A nossa vida precisa ser amor, gente. E na verdade, nós já recebemos esse amor dentro de nós, porque o amor é o próprio Deus. Deus é amor e amor é Deus. Esse amor nos é dado, ele está dentro de nós, só que nós temos que retirar esse amor de dentro de nós, assim como num poço. Eu vivi muitos anos isso na minha casa, porque o poço era cacimba, era poço feito na terra. E o último poço que nós tivemos, ele tinha 20 metros de profundidade. Olha que é profundo. Isso aqui não tem 20 metros. Imagine 20 metros de altura, e lá no fundo, que com o balde e a corda é que se tirava a água. O amor está em nós, o amor está em nós, mas ele precisa ser tirado, inclusive porque o mundo já colocou muitos entulhos em cima de nós, já colocou muitas pedras, e há muito também de egoísmo em nós, de vaidade em nós, de orgulho em nós, de maldade em nós. Então o amor, que é o próprio Deus que está em nós, ele está lá embaixo, e muitas vezes entulhado, e muitas vezes sujo, sujo pelo egoísmo, sujo pela malícia, sujo pela vaidade, sujo pelas nossas maldades, sujo. E é preciso retirar lá de dentro o amor puro, porque lá no fundo, no fundo, no fundo, há amor puro, há amor verdadeiro, amor sem malícia, amor que é o próprio Deus, amor que é só doação, e é preciso saber retirar de lá. Isso é uma vocação, é um chamado. E aí vem uma coisa importante: a gente não se faz padre para se tornar importante, porque às vezes as pessoas olham, e aí é um grande risco para os seminaristas. Vem o padre nas cerimônias, e por exemplo, hoje eu estou com um paramento lindo, ganhei lá em Fátima. Não somente ele é lindo na estampa de Nossa Senhora e os pastorinhos, Nossa Senhora de Fátima e os pastorinhos, mas ele é lindo na cor, ele é lindo no feitio, ele é lindo nos adereços, é de um excelente bom gosto, verdade ou não é? E vestido com tudo isso, com esse paramento, o padre sobressai numa celebração.
E é um risco enorme de a gente buscar as belezas da liturgia. Como se a vida do padre fosse isso. Os paramentos lindos, as capas magnas lindas, como a capa magna que o senhor usou ontem, usou hoje. E na cerimônia, então, incenso, e o padre, e eu capricho, você vê que eu capricho, né? De incensar bem o altar e tudo isso. E o padre que realiza todas as cerimônias, muitas vezes nós somos até mesmo tentados a olhar o sacerdócio por aí, mas não, gente. Esses paramentos não são para nós. Se nós usamos esses paramentos, eles têm que ser lindos mesmo, eles têm que ser de muito bom gosto mesmo, eles têm que ser preciosos e preciosos mesmo, porque eles são para o Senhor. Eles são para o Senhor. A gente se veste assim para o Senhor, porque aquele com quem nós tratamos, numa corte, por exemplo, por que as pessoas numa corte de um rei, de um imperador, se vestem muito bem? Porque elas são importantes? Não, porque o imperador, porque o rei é importante, porque a rainha é importante. Então, com homenagem a ela, até as pessoas mudam tudo, né? Por que a gente, quando vai visitar uma pessoa importante, a gente se veste bem? Não é para mim, não é para eu ficar bonito, não, é para honrar aquela pessoa. A gente está honrando a pessoa, se vestindo bem para ela. Esse é o sentido verdadeiro das nossas vestes. Num casamento, por exemplo, por que as pessoas se vestem bem e capricham? Os homens mesmo, põem terno, põem gravata. E as mulheres ultra capricham. E as pessoas pensam que não, é para eu ficar bonito, é para eu ficar bonita e faço aquele excelente penteado para até me rivalizar com as minhas colegas, para que todos olhem para mim e não para elas. Olha para mim, pensa em mim, telefona para mim e não olha para ela. Só que está tudo errado. A gente se veste bem num casamento, primeiro, pelo casamento, pela beleza que é o sacramento do matrimônio, pela respeitabilidade que é o sacramento do matrimônio. A gente vai num ato muito importante, muito solene, definitivo. E segundo, para honrar os noivos que estão realizando esse ato solene. Então também o sacerdote se veste com tudo isso. E o sacerdote realiza todos esses ritos, mas os ritos não são para ele, não é ele que deve aparecer, não. Nós nos vestimos assim, nós fazemos todos esses ritos e os fazemos bem, porque estamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que tem a suma majestade e tem todo o poder. E nós não aprendemos a ter todo o respeito diante dele, ainda não. Nós temos que crescer muito em respeito pelo Senhor. Temos. Então, por amor de Deus, qualquer rapaz, tira da sua cabeça, tira dos seus olhos, tira do seu coração, tira da sua vaidade, todo e qualquer pensamento de que você se faz padre pelas belezas da liturgia. Não, você padre, você diácono, você seminarista, você deverá fazer esplendorosa a liturgia, mas por causa do Senhor, e não esplendorosa por causa de você e por causa de vocês. E tudo isso por quê? A primeira vocação é o amor. Então, se o Senhor me chama a amar como padre, te peguei. Porque o negócio não é ser padre, o negócio é amar sendo padre. Você conhece muito bem a moenda de cana, e aquela cana passa na moenda. Hoje tem elétrica, né? Mas no meu tempo de menino era na mão, era na manivela. Mas a manivela ou elétrica, aquela cana passa e moe, né?
E passando a primeira vez, já faz passar uma segunda vez, às vezes até uma terceira vez, mas depois se dobra aquela cana que já foi amassada e já saiu líquido, saiu líquido, saiu líquido, saiu líquido, saiu. Aquela cana dobrada, passa outra vez, quem sabe uma outra vez ali, para tirar todo o suco de cana que está ali. Verdade ou não é? Para tirar tudo, para sugar tudo. Gente, se tem uma vocação do qual o Senhor quer sugar tudo de amor que você tem, é a vocação sacerdotal. Não seja padre para outra coisa qualquer. Não seja padre para outra coisa qualquer. Se você está disposto a ser como a cana que passa na moenda, não é apenas ser cana, mas ser cana passada. É interessante, a Marglês está aí. Onde é que está a Marglês? Está lá, a Marglês. A Marglês é testemunha disso, e ela viu. E quem é que estava com você lá em casa? É hoje cedo. O Divino? Não. O Firmino. Eles viram que eu pedi para ser atendido pela Luzia. Eu fui atendido pela Luzia, gente. Fui. Quase uma hora inteira. Verdade ou não é? Sentadinho lá no escritorinho no fundo da nossa casa, eu fui pedir um atendimento para a Luzia. Porque o coração é meu. E os meus sofrimentos, as minhas dores, os problemas que eu enfrento são meus. A cara é dos outros. Eu não posso estar fazendo cara feia. Você viu a beleza da pregação hoje cedo? Você viu a beleza da adoração hoje cedo? Mas você nem imagina que meu coração estava trituradinho. Hoje cedo eu fui passado na moenda mais uma vez. E não pôde sair do meu coração nem um pouquinho de fel, nem um pouquinho de rancor, nem um pouquinho de desamor, nem um pouquinho de... O pessoal que almoçou conosco lá na casa me viu sorridente para todas as fotos, né? Eu estava saindo de um atendimento com a Luzia. Claro, aliviou bastante, aliviou. Mas quando você sai de uma cirurgia, aliviou muito, mas você está num pós-cirúrgico. Só para você entender que a nossa vocação de padre faz a gente passar, verdade ou não é, Padre Roberto? Faz a gente passar pela moenda todos os dias. E muitas vezes, várias vezes por dia. Não seja padre para nenhum outro motivo a não ser para você ser moído na moenda como cana, para tirar todo, para o Senhor sugar todo amor que há em você, e dar, e dar, e dar. Você diz, como é que eu fico? Obrigado porque você foi na frente, tudo bem, aplauda isso. Então você pergunta, então como é que eu fico? Que beleza, quando a gente dá tudo, porque a gente deu tudo, o Senhor devolve em abundância, devolve o dobro. Gente, hoje eu amo muito mais do que ontem. Só que eu não amo mais do que amanhã. Porque hoje estou me entregando, hoje eu me deixei triturar. E posso dizer a você, hoje eu me deixei triturar. E tive que aceitar tudo e aceitei com gosto. Me deixei triturar. Eu estava com o coração partidinho. Mas eu já estou melhor agora, na missa melhor ainda. Você pode imaginar que eu trituradinho estou fazendo essa pregação? Acho que Deus caprichou, né, para eu poder fazer essa pregação. Ele quis que eu passasse hoje por isso. Mas amanhã eu vou ter muito mais amor, não é por mim não, é pelo Senhor. Foi uma das leituras desses dias, quando aquela viúva, de novo Elias, que ele manda que ela faça o pãozinho para ele, mas meu Senhor, eu não posso, eu só tenho esse tantinho de trigo, que dá para fazer um pãozinho, e um pouco de azeite, que eu vou usar para fazer o pão, e acabou. Vou comer eu e meu filho, e vamos esperar a morte chegar. Só que Elias diz, não, faça para mim. E a mulher heroicamente faz. Você imagina com que lágrimas ela fez aquele pão, porque nem ela nem o filho dela ia comer. Só aquele pão para Elias era pouco, mas ela pega, faz e entrega para Elias. Isso era um amor e um amor heróico. Elias come todo o pão, mas ele diz para ela, a farinha não vai faltar na vasilha, nem mesmo o azeite na ânfora. E que impressionante, quando ela volta para casa,
Depois de Elias comer o pão, ela já encontra o mesmo tanto de farinha e o mesmo tanto de azeite. Só que não para aí. Ela faz o pão, portanto, esse segundo pão que ela faz, daí que foi com lágrimas mesmo. Porque ela estava manipulando nas suas mãos o milagre, gente. Do trigo que ela gastou todinho, do azeite que ela gastou todinho, e que agora reapareceu na vasilha, tanto um como o outro, mas não parou aí, porque a cada dia ela gastava, porque não era só para ela não, era para o filho, e era para Elias. Ela sustentou Elias durante meses de seca e portanto de carestia. Era amor, era doação. Ela estava sustentando um homem, ela que era viúva, que não tinha nada. De onde ela poderia ter alimento para sustentar o profeta Elias? Mas porque ela todos os dias dava tudo, acabava o trigo. Ela não pegava metade só, não deixa eu pegar só metade, a gente faz um pãozinho menor, né? Assim sobra pelo menos, vamos garantir metadinha, né, do trigo e do azeite para amanhã. Não, ela dava tudo, porque ela dava tudo todos os dias. A cada dia, quando ela vinha cedinho para fazer o pão, já estava esperando por ela. Que lindo, já estava esperando por ela o tanto de farinha e o tanto de trigo. Saiba que se você se faz padre, se você se faz pai de família, se você se faz religioso, se você se faz religiosa, se você se faz um consagrado em qualquer uma dessas comunidades que hoje estão surgindo para amar, para gastar-se em amor, para ser triturado como a cana, para sair de você todo o amor, saiba que aquilo que você gastar, no dia seguinte vai ser reposto. Vai ser reposto. É que a gente infelizmente vive sonegando. Pai sonega, mãe sonega. Nós religiosos e religiosas sonegamos, infelizmente. Consagrados, sonegamos. Nós padres, nós sacerdotes, infelizmente, sonegamos. Não deveríamos sonegar, mas pela nossa fraqueza, pelo nosso egoísmo, pela nossa cabeça curta ainda, nós vivimos sonegando, dizendo, mas como é que eu fico? Se eu me gastar todo em amor, como é que eu fico? Não, gente, é o contrário. Com Deus é tudo o oposto, o Evangelho é tudo o oposto. Pode se gastar, e aí está a primeira vocação. Você vai ser pai e mãe de família, você vai casar-se, você vai ser marido, você vai ser mulher, para amar. Também o casamento. Os que se casaram há quantos dias? Não faz 28 dias. 28 dias? Segunda-feira vai fazer um mês, então é 28 dias. Tanto faz 28 dias, como 28 anos, como aqueles dois casais, não é? Queria o casal lá do fundo, fique em pé, que faz 28 anos de casados. Então, tanto vocês com 28 anos, né, como você com 28, fique em pé você também, né, com 28 dias, onde é que o seu marido não está aí, né? Vem cá o seu marido também, tanto você com 28 dias, como você com 28 anos, vocês não se casaram para sonegar, não. Se vocês se casam, pode vir, faz favor. Você é casado com ela ou não é? Claro que sim, assuma. Já são casados já, há 28 dias, graças a Deus. Então, beleza. E é que está, eu digo olhando para vocês, e digo olhando para vocês lá no fundo, se vocês se casam para amar, claro, vocês vão se gastar. E o Senhor vai sugar de vocês, pelos acontecimentos, pelos fatos, o amor que está em vocês. Mas que beleza, o Senhor vai repor do mesmo jeito que Deus repunha o trigo e o azeite todos os dias. Agora, se você só nega, você fica só com o seu pouquinho. Então, casados e vocacionados ao casamento, não pense em casar-se para você, por motivos egoístas, para você ser feliz. Pior ainda, para você sugar a sua namorada, a sua noiva, e tirar dela toda a beleza dela, todo o prazer que ela pode lhe dar, toda a doçura que ela pode lhe dar, e todo o serviço que ela pode lhe dar, e o fato de você orgulhosamente poder desfilar com ela, uma linda mulher. Não é para isso que você se casou. E você também, mulher, não. Você não se casou com seu marido para tirar dele o dinheiro, para tirar dele a fortuna, para tirar dele a beleza, para tirar dele a graça, o prazer. Não.
Não foi para isso e não se case para isso. Por que os casamentos não estão dando certo, estão se rompendo? Porque nasceram errados. Muitos deles nem são casamentos, porque partiram de um ponto errado, se casaram para egoísmo e não para amor. Pode sentar, viu? Pode. Vocês também podem sentar. Isso. Porque se casaram para egoísmo e não para o amor. Muitos deles, porque Jesus mandou que nós nos amássemos e não que nos amassemos. Verdade ou não é? E na verdade alguns pensam que o amor é amassar-se. Não, amar e amassar é bem diferente. E o acento aí é importantíssimo, amássemos e não amassemos. Não confunda as coisas e não mude o acento. É por isso que muitos casamentos não dão certo, porque eles se casam já no dia do casamento para que nós nos amassemos. Agora também, legalmente a gente pode. Não, se é por isso, já começou tudo errado. A gente se casa, você se casa, você se casou, você vai se casar para amar, para que o Senhor tire na moenda todo o amor que já há em você. Assim como dentro da cana há amor, aliás, há suco, também em você há amor. Você vai para uma comunidade de consagrados, e hoje, graças a Deus, como a Toca de Assis, como a Canção Nova, como o Shalom, como a Arca da Aliança, como tantas comunidades estão surgindo, pipocando pelo Brasil inteiro, graças a Deus, e pelo mundo. Não é só coisa do Brasil, não. Se você é chamado, se Deus distingue você, vá para essa comunidade, vá, consagre-se. E vocês na Toca sabem muito bem, se não é por amor não dá certo. Ainda mais o amor que é dado para os irmãos de rua. Ou você vai para a Toca para amar, ou você errou completamente o caminho. Errou ou não errou? Errou ou não errou? É uma frustração. Porque inclusive vocês vão pegar, desculpe, os restolhos que a humanidade nem quer pegar de volta. O ferro velho, a sucata que o mundo deixou, não é que eles sejam, mas o mundo os fez sucata. Depois o mundo joga essa sucata lá, e graças a Deus vocês foram vocacionados para isso. Claro, é uma tremenda, uma heróica vocação de amor para os rapazes e para as moças, e se alguns ficam numa vocação de adorar o corpo do Senhor, é para vocês terem coragem de ir ao corpo do Senhor que está lá sucateado. Verdade ou não é? E um ajuda o outro, os que vão às ruas ajudam os que adoram, e os que adoram ajudam aqueles que estão indo às ruas, numa contribuição de amor de um lado e do outro, para que o corpo de Cristo seja salvaguardado e honrado, e na verdade adorado. Você só pode ir para uma vocação para amar, e também para ser padre, gente. Eu tenho a certeza que o Senhor está tocando muita gente hoje. Primeiro, a redirecionar-se quanto à vocação ao matrimônio. Mas desculpe, também desculpe a expressão que eu vou usar, não seja sem vergonha, porque muitas vezes as pessoas sentem uma vocação de chamado mais radical. Não é que seja maior, não, porque toda vocação é sublime. Se é sublime, é sublime. Alguns são chamados a se doar mais, a se gastar mais, a um amor mais heróico. E muitas vezes nós nos fazemos de surdos, nós queremos ir pelo comum. Há muita menina chamada a se consagrar, mas ela quer ir pelo comum. Não, por que eu não posso ter o meu marido? Você já escorrega para uma comunidade onde também nela se pode se casar, porque na Toca não, na Toca quem é consagrado é religioso, portanto é celibatário. A Canção Nova já é diferente. Aos consagrados que vão para o celibato, aos consagrados que vão para o seminário, e por isso para o sacerdócio, portanto também para o celibato, mas aqueles também que vão para o casamento. Mas que não aconteça que você vai para uma comunidade assim, onde há a possibilidade de casamento, para ir pelo mais fácil. Eu dou metade para o Senhor, eu vou me consagrar, mas o Senhor me dá metade e me deixa casar. Não faça isso.
Não faça isso. Não faça isso. Doe-se inteiro. Porque se você se doa inteiro como aquele trigo daquela mulher viúva, o Senhor repõe. E o bonito que Ele vai dobrando. Ele vai dobrando. Cada dia você vai encontrar mais amor. Daí você vai se enchendo de amor, capaz de amar mais. Vai chegar um momento que haverá tanto amor em você, que parece que você se afoga. Você tem que dar mesmo. Tanto é o amor que já está em você, não por você, mas porque o Senhor vai dando, vai duplicando. Mas Ele duplica para quem? Para quem dá tudo. Gente, eu tenho a certeza que amanhã você vai viver aqui amanhã, estourando em amor. Porque hoje eu tive que dar tudo e dei. Mas não fiz nada mais do que a minha obrigação. É a minha vocação e eu tenho que dar. Eu tenho certeza que você casada, que está aqui ou que está em casa, talvez você seja obrigado a dizer, hoje eu tive que dar tudo. E padre, você não imagina como há anos eu tenho sido obrigada a dar tudo a cada dia. Parabéns, é isso mesmo. Eu e você estamos fazendo a nossa obrigação. E felizes, bem-aventurados aqueles que fazem. Você não imagina, é por isso que você está aguentando, meu filho. É por isso que você está aguentando, minha filha. Eu nem digo aguenta, mas eu estou dizendo parabéns, porque você está aguentando. E por que você está aguentando? Não é por você. É porque você dá tudo e por isso o Senhor repõe. E repõe sempre em dobro. Tenho a certeza que o Senhor está acordando muitos que são vocacionados ao casamento para se casar para amar. E veja bem, não apenas amar é a pessoa com quem você vai se casar, porque é muito pouco. Mas esse amor vai ser distribuído entre os filhos e da família ele vai ser distribuído a muitos. Os casados são colocados aí, no mundo secular, no meio dos outros. Porque é lá que você precisa dar amor. Não é para ficar eu em minha casa, nos servindo, não, nos amando, nos amamos muito, não. Esse amor apodrece, desculpe, esse amor apodrece, amor que fica só ali. E quantos casais querem ter poucos filhos? Não, porque precisamos nos amar mais. Se tem uma filharada toda, a gente nem consegue amar. Que erro total, meu Deus do céu. Se fecha no egoísmo, um amor que apodrece, desculpe. E em muitos casados, o amor apodreceu. Eles não se aguentam mais, nem se aguentam mais olhar um para o outro, porque esse amor apodreceu. Apodreceu de tanto sonegar, porque não davam para os outros, não davam das quatro paredes da casa para fora, não davam dos muros do jardim para fora, não davam do quintal para fora, não davam. E por causa disso o amor apodreceu dentro de casa mesmo. É tudo ao contrário. Eu sei que o Senhor está redespertando casados para amar. Eu não estou chamando a sua atenção, eu não estou te repreendendo, não, estou te alertando, estou dizendo que hoje o Senhor quer dar a você a grande graça. Alguns talvez comecem agora a fazer do seu casamento, da sua vocação matrimonial, amor. Amar, distribuir amor a partir dos nossos. E aí está a beleza. Deus lhe dá essa graça de começar amando em casa, de começar amando no casamento. Mas esse amor precisa se espalhar, como aquelas gotas iam caindo da hóstia consagrada. Igualmente é preciso manar amor, jorrar gotas e gotas de amor para os outros. Muitas vezes essas gotas são gotas de sangue, mas precisam ser derramadas nos muitos que precisam de amor. Eu sei que muitos estão sendo despertados para a vocação nessas comunidades e para a vida religiosa masculina e feminina. Porque também não se faça de sem vergonha. Se o Senhor chama você para uma congregação religiosa, vá para essa congregação religiosa. Não fique pensando que é mais fácil ir para uma dessas comunidades. Não, se a sua vocação é para uma congregação religiosa masculina ou feminina, vá. Não só negue ao Senhor, mas também se a sua vocação é uma dessas novas comunidades, vá para essa nova comunidade. Não só negue ao Senhor. E eu sei que hoje o Senhor está chamando muitos
para a vocação sacerdotal. Quero dizer meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus. Eis-me aqui. Vai se assentando. Vai se assentando. E lembra como é que tudo começou? Eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, sim, sim. Repete para valer. Eu digo sim, seja qual for a sua vocação. Sim, seja qual for o seu chamado. Eu digo sim. Eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, sim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!